Viva! Pedro Coelho dos Santos, mestre em guerra de informação, quando li esta frase disse: eu só posso começar por aqui, pela Academia Militar, portanto estás no sinal dos tempos, és um licenciado em Ciências da Comunicação, és um especialista e a coisa mais interessante, nós conhecemos há muito tempo, é treinar líderes. Há alguns com grande jeito para a comunicação e outros com grande jeito apenas para a liderança. Como é que é? Como é que tu definirias um bom comunicador ou um extraordinário comunicador? Olá, Jorge. Um extraordinário comunicador é aquele que consegue influenciar através da comunicação. Fazer com que os outros tomem decisões que são favoráveis aos nossos interesses. E começaste aí pela guerra da informação, e a guerra da informação também é um pouco isso. É conseguirmos moldar todo o cenário que está à nossa volta para que as decisões que são tomadas nos sejam favoráveis. Portanto, não é um mero ato de entretenimento, não é apenas uma coisa divertida, é uma coisa que tu fazes com um propósito. Exatamente, que é influenciar os outros, ok? E quando falamos em influenciar, Isso soa sinistro. sim, pode soar a sinistro, mas pode ser usado para o bem também, não é? Por exemplo, numa área que também te é muito cara, na saúde, podemos influenciar os outros a terem cuidado consigo próprios, a evitarem certas doenças, a tratar doenças, no fundo, a tomarem as melhores opções para a sua saúde. Claro que isso também é válido para eleger um Presidente da República, para vender um sabonete, para fazer muita coisa, não é? Mas é sobretudo isso, é a capacidade que temos de influenciar aqueles que estão à nossa volta. Então, em princípio, para que essa comunicação se torne eficiente e que de alguma maneira se aproxime daquilo que tu estás a definir como o ato de influenciar os outros a um determinado comportamento, isso implica pensar antes e fazer depois. Claro que sim. Pensar e o preparar a mensagem é fundamental. Nós não podemos fiar-nos nos belos olhos do comunicador, não é? Ele, de facto, tem que ter alguma mensagem apelativa. E a melhor mensagem é aquela que foi preparada até a exaustão. Nós vemos às vezes na televisão os políticos a falar, ou outras pessoas, e dizemos: ai, que belo improviso que fez ali, um belo discurso. Bem, eu, por norma, digo que mesmo esses improvisos foram preparados ao milímetro, não é? De facto, na comunicação não há grande espaço para o improviso. E a preparação significa que nós, de antemão, fomos pensar o que é que queremos dizer ao outro. Então, e como é que isso depois se confronta com a ideia do genuíno? Porque eu, quando estou a ver alguém a comunicar bem, e eu posso dizer: uau, bela comunicação, olha, isto está a funcionar, mas também quando me parece que aquilo é demasiada cozinha de micro-ondas, digo: epá, se calhar está-me a soar a falso. Como é que conjugas esse autêntico com esse brilho e com esse pensamento da mensagem que vai, no fundo, tocar o outro e influenciar o outro a fazer o que quer que seja? Repara que quando eu digo preparar a mensagem, não quer dizer que isso anula a autenticidade do comunicador. Nós podemos ser autênticos na mesma quando levamos a nossa cassete preparada, que é uma expressão que eu uso muito e acredito que o nosso auditório ainda sabe o que é que são as cassetes, não é? Mas o comunicador pode ter a sua cassete preparada, pode saber o que é que quer dizer naquele momento e ser genuíno na mesma, pela empatia que cria, pelos gestos que usa, pela forma como encara a audiência. A preparação da mensagem não significa que te vais tornar um comunicador plástico, não é? Significa que tu vais encarar aquela oportunidade que tens para comunicar, e pode ser uma entrevista na televisão, na rádio, pode ser uma conversa como esta que estamos a ter num podcast, pode ser uma entrevista escrita para a imprensa. Vais encarar aquele momento como uma oportunidade única para passar a tua mensagem e com isso influenciar. E lá está, esse cuidado na preparação não significa que tu depois percas a autenticidade enquanto personagem, se assim quiseres. Portanto, dá-te uma base para depois poderes brilhar sobre ela. Se tu pudesses escolher uma habilidade comunicativa para um líder, para alguém que tem que ter essas características, qual é que seria? O que é que tu, no teu buquê imenso das coisas, assim, ok, eu agora tenho aqui, vou criar aqui este líder, vou pensar aqui neste líder, que característica é que tu gostavas de trabalhar desde logo o ver? É uma pergunta muito interessante. Eu creio que a empatia é fundamental, não é? Tu seres capaz de criar essa relação com quem te está a ouvir. Como é que a gente faz isso?
Olha, em primeiro lugar, com sinceridade. E mais uma vez, isso não é incompatível com a questão da preparação da mensagem. Vou-te dar um exemplo que talvez creio que seja útil. Eu já tenho uma vida profissional interessante, com vários percursos, e numa instituição que trabalhei, e vou dizer qual é, o Instituto Nacional de Emergência Médica, fomos muitas vezes confrontados com situações limite, não é? E com falhas da instituição. Claro que quando tu trabalhas numa padaria, se cometes um erro, queimaste a baguete, mas em emergência médica, se cometes um erro, isso pode ter consequências, pode custar a vida de alguém no limite, não é? E por Até porque o INEM, lá está, está sempre no limite, nós estamos sempre na expectativa, enquanto cidadãos, de que a ambulância do INEM vai chegar rápido, rápido e que salve uma pessoa muito querida para nós. precisamente. E isso, por vezes, as falhas acontecem, como E a expectativa é a altíssima. expectativa é altíssima, mas repara também uma coisa, uma instituição que tem vários milhares de situações para atender todos os dias, do ponto de vista estatístico, é expectável que 0,1% corra menos bem. Só que esse 0,1% vai significar que alguém foi prejudicado, não é? E como eu dizia, no limite, pode perder-se uma vida. E eu estava a explicar-te que, por vezes, fomos confrontados com falhas da instituição. E diz-me a experiência que resulta sempre melhor quando se assume a falha e se explica ao público que também somos humanos e que a coisa não correu bem e pedimos desculpa por isso. E essa empatia de nós conseguirmos colocar-nos no lugar do outro e percebermos que temos que ter uma mensagem que vá ao encontro dessa expectativa e que seja conciliadora e ao mesmo tempo que procure atenuar aquele momento difícil que quem é prejudicado está a passar, eu penso que é fundamental. Portanto, essa empatia, no fundo, e também a capacidade de nós conseguirmos colocar-nos no lugar do outro. E isso é algo que falha muitas das vezes. Vou-te dar também um exemplo da política, não é? É uma área em que eu também já trabalhei a miúdo, aqui e ali. Eu gosto muito de ir ver como é que as coisas estão e depois voltar à vida real? À vida real. Mas uma vez lembro-me de uma discussão com alguém com quem eu trabalhava, que vivia na bolha da política há muito tempo. Eu perguntei, olha, mas isto é muito bonito isso que estás a dizer, mas diz-me lá uma coisa, quanto é que custa um pacote de leite no supermercado? Ei, Pedro, que disparate, lá estás tu com os teus exemplos. Mas esta capacidade de tu te colocares no lugar do outro, que passa às vezes por estas pequenas coisas, não é? De tu teres a noção do que é o dia-a-dia das pessoas. E isso muitas das vezes falha na política, porque as pessoas estão na sua bolha, não sabem o que é o dia-a-dia do cidadão normal, e não conseguem criar essa empatia, não conseguem colocar-se no lugar do outro. Estão distantes, no fundo. Estão completamente distantes e, portanto, isso prejudica depois também a comunicação. Porque lá está, a mensagem pode estar muito bem preparada, mas há ali qualquer coisa que falha, sabes? E é essa empatia, porque efetivamente tu nunca estiveste no lugar do outro, não sabes quais são as dificuldades da pessoa no dia-a-dia. E isso aí não há boa comunicação nem preparação da mensagem que ultrapasse essa pequena, grande barreira. Há uma questão, além da empatia, que é a questão da linguagem, porque tu estás a falar para os outros, Claro. os outros que estão, por um lado, fora do teu universo, e, portanto, há aqui uma questão que tem a ver com a aproximação. Como é que tu fazes para os ajudar, para ajudar estas pessoas a modelar ou adaptar a linguagem ao nível do conhecimento da audiência? Por exemplo, naquelas coisas que são muito complicadas de explicar. A área da saúde é um bom exemplo, a área da engenharia, enfim, todas as áreas que são complexas per si. Como é que se pode adaptar essa linguagem? Como é que o supra-sumo desce do seu altar para se aproximar a nós como uns mortais? Sim, no treino que se faz aos líderes, não é? Querem ser bons comunicadores, eu costumo dar um conselho que é: há que simplificar a mensagem. Atenção que eu, quando digo simplificar, não digo abandalhar, não é? Simplificar no sentido que as pessoas nos percebam. Onde é que está o limite? Como é que se faz isso? O limite, olha, eu costumo dar um exemplo, meio de brincadeira, que é: expliquem-me lá isso como se eu tivesse 4 anos, não é? No sentido que, quando explicamos às crianças, nós tentamos de facto usar uma linguagem simples que elas entendam, não é? E, portanto, se a criança de 4 anos conseguiu perceber o que é que nós fazemos, por exemplo, olha, explica lá o que é que tu fazes, o que é o teu trabalho, não é? O que é isso de influenciar e de comunicar. E quando tens que simplificar a mensagem, de forma a que uma criança de 4 anos, exemplo que eu dei, ou alguém que não tem o teu nível de diferenciação perceba, a coisa funciona bem
para qualquer tipo de auditório. Obviamente que há exceções, se estiveres num congresso, num encontro de malta da tua área, da tua tribo. Isso é curioso porque quando eu quero imaginar que quando tu tens essa conversa com um super especialista, com um super craque numa determinada matéria e lhe explicas isto, lá está, ao café ou num almoço, que provavelmente a pessoa intuitivamente percebe que isso é verdade, mas depois, diacho, eu vou ao telejornal, estão ali 2 milhões de pessoas, estão ali os meus pares do outro lado a ouvir. E a tentação de pôr a cassete e de dizer eu agora vou aqui brilhar a grande altura, e a comunicação fica um bocadinho para depois. Esse é um grande problema, porque efetivamente as pessoas tendem a falar para os seus pares, não é? Mas deste um bom exemplo, uma entrevista em televisão que vai chegar a umas largas milhares de centenas de pessoas, não estás a falar para os teus pares. Estás a falar para uma massa que é muito difícil de caracterizar, não é? Porque nessa audiência estão os teus pares, está a senhora que te limpa o escritório de manhã, não é? Está o senhor que faz a refeição que tu comes à hora do almoço, está os professores dos teus filhos, está lá tudo. E a questão é que alguns desses têm o nosso telemóvel, não é? Alguns desses têm o nosso telemóvel também, e esses depois, quando nos dão feedback, até são normalmente implacáveis. Mas sim, estão lá todos. E portanto, como é que se fala para toda a gente? Simplificando. E tentando resistir a essa tentação de trazer para ali toda a nossa eloquência e a nossa sapiência sobre um determinado assunto. Então e o ego? O que é que fazemos ao ego? O ego... Eu vou à televisão, eu vou à rádio, eu vou à telefonia, sou maravilhoso, vaporoso, consigo falar com eloquência de temas fantásticos, adoro ouvir-me. Certo, tu já me conheces há uns anos e sabes que eu às vezes sou um bocado implacável ou um bocado duro com os comentários que faço, não é? Mas o ego é importante, mas o ego só sai fortalecido se tu, além de apareceres bonitinho, não é? Com bom aspecto, tomaste um bom banhinho, puseste uns cremes, puseste eventualmente uma gravatinha, estás todo pimpão, mas depois não tens uma mensagem, não dizes nada interessante, se não tens uma boa história para contar, É vazio. é vazio, não é? E portanto o ego, com uma boa história e com uma boa mensagem, o ego voa, não é? Olha, a história hoje em dia toda a gente está na moda. Falar das histórias da Disney quase, do storytelling. Agora as palavras em inglês atropelaram-nos a nossa língua, mas a arte de contar histórias, todos gostamos de contar histórias, mas alguns comentadores, algumas pessoas que têm essa vontade de aparecer no espaço público e no espaço mediático, a quem lhe dizem tu tens de contar uma boa história, decidem inventar uma bela história plástica, uma história postiça, e essas definitivamente não colam. Estás a falar do quê? De trabalhar no McDonald's? Inventar uma história ou tentar encontrar. Eu agora quero falar sobre isto, então vou aqui inventar uma história que não vivi, porque ela até pode ser verdadeira, que não estive lá, que não a senti. Claro. Bem, há sempre o problema hoje em dia também do fact-checking, não é? Se a história for checada, se vai ou não sobreviver. Uma boa história para já tem que ter acontecido mesmo, não é? Portanto, sem isso a história não é história. Mas não passa pelo crivo da autenticidade se não a viveste? Creio que não. Isso transparece depois na comunicação. A paixão com que tu falas de um assunto não é de um assunto que viveste, uma história que passaste, não é a mesma de uma história que foi inventada só porque fica bem no teu livro, na tua biografia ou na forma como tu queres apresentar aos outros. E as boas histórias têm emoção, não é? E emoção passa muito por, efetivamente, tê-la vivido. Então o que é que tu aconselhas? Que cada um de nós tenha um baú com histórias verdadeiras para poder, em determinados momentos, que elas possam fazer sentido naquele contexto? Da mesma forma que trabalhamos a mensagem, nós temos também que trabalhar a história quando a queremos contar, não é? E todos nós temos todas histórias, as pessoas com quem eu trabalho têm as suas histórias. Podem, por vezes, não ter noção da importância que é contar uma boa história, não é? Até para se apresentarem enquanto líderes, mas todos nós temos histórias, e aí aqui entra também a ajuda dos profissionais de comunicação, se aqui dizer. Porque vão muito para lá está, para a tecnocracia das coisas, para contar a decisão, para contar a maneira, a racionalidade do processo, e se esquecem do mundo real, lá está, daquilo que viveram. Não, e se esquecem também talvez de algo ainda mais básico. Repara, nós trabalhamos em comunicação há muitos anos, não é? Nem vamos dizer aqui há quantos nos conhecemos,
ficaria mal, mas portanto é o nosso métier, é a nossa área, nós temos a noção da importância destas coisas e até gostamos, vibramos com elas, não é? Para quem é de outras áreas, sobretudo das mais técnicas, a comunicação ainda é vista muitas vezes como uma área que eventualmente dispensável. É um ato utilitário, no fundo. É um ato utilitário, mas sobre o qual as pessoas nem muitas vezes refletiram. Portanto, se eu disser a alguém, olha, temos que ter uma boa história para a tua pessoa, provavelmente é a primeira vez que vai estar a ouvir que alguém lhe diz aquilo, não é? Mas nós intuitivamente sabemos isso, quer dizer, quando nós estamos numa roda de amigos, as histórias, como as pipocas, elas saltam naturalmente, nós rimos, nós contamos a história e, todavia, quando entramos nesse quadro de agora vais falar num palco, agora vais falar num sítio público, há uma espécie de... parece que nós bloqueamos, parece que nós emagrecemos no pior sentido da Claro. palavra. Há uma reação fisiológica, mas não entramos por aí. Mesmo nesse encontro de amigos, não é? À mesa do jantar, que tu estavas a contar, há sempre aquele que está caladinho, não é? E que tem alguma resistência, alguma dificuldade em partilhar as suas próprias E também tem histórias, obviamente. Também tem histórias. Claro. E é nesses casos que se pode fazer muito a diferença preparando uma boa história para aquela pessoa. E a boa história é aquela que tem emoção, que é obviamente verdadeira e que leva os outros a... Quero saber mais sobre este tipo. Olha, nós, na nossa vida, quando encontramos alguém, quando vemos alguém na televisão, quando vemos alguém até fazendo uma coisa qualquer nas redes sociais, muito rapidamente lhe atiramos a pinta. Sim. Essa primeira impressão conta? Claro que sim. Há diversos estudos sobre isso, não vou agora entrar aqui numa espécie de aula, mas sim, há vários estudos que demonstram que em poucos segundos o teu público, só com base no teu aspecto, na maneira como te apresentaste, vai dar-te credibilidade ou não. E isso é também... Credibilidade? Sim, credibilidade. Acredita em ti, não acredita em ti? Exatamente, é credível, não é credível, quer continuar a ouvi-lo, não quero, e só com base na imagem. Repara que nós podemos ainda nem ter aberto a boca e dito nada e já fizeram esse julgamento sobre nós. Então isso levanta um problema que é... Vários, que é... Então, e essa primeira impressão, tendo esse carimbo tão definitivo, no fundo, gosta pinta, olha, é simpático, olha, não é simpático, olha, não apetece ouvir-te. É imutável, isto é uma espécie de cadastro que ficará para sempre nas próximas palavras que tu disseres. Felizmente que não, essas coisas podem ser depois também trabalhadas. Idealmente, e se tu fores, se és um wannabe, por exemplo, da política e queres ter a tua carreira, as primeiras impressões vão ser importantes, não é? E têm que ser trabalhadas. Mas é possível mudar percepções e nós temos alguns exemplos na nossa praça em que isso aconteceu. Mas é sobretudo preciso muito cuidado em previamente decidirmos também como é que queremos ser percepcionados. Como é que é isso? Há pouco falámos de líderes, não é? E portanto, nós, quando pensamos num líder, criamos uma ideia sobre o que é um líder. O que é um líder? Exatamente, vamos começar por aqui. O que é um líder? O que é um líder? E, portanto, um líder é alguém que inspira confiança e que consegue mobilizar os outros para algo, não é? Levá-los à ação. Olha, venham comigo para a guerra, votem em mim, ouçam o meu podcast. É alguém que nos atrai. É alguém que nos atrai. E alguém que nós temos vontade de acompanhar. E o líder tem que ser um líder, eu já falamos há pouco sobre isso, empático, tem que ser inspirador, tem que ser um bom comunicador. Eu não me lembro de conhecer nenhum líder que não seja um bom comunicador. Portanto, esse é o líder. E nós temos mais ou menos uma ideia do líder. Nós estamos à espera de encontrar alguém que fala baixinho para dentro, correto? E, portanto, ou que olha assim para baixo, para o papel, como que pede desculpa. Está a fazer uma intervenção e não largou o púlpito, não largou o olhar, não tirou o olhar do púlpito uma única... Não nos olhou nos olhos? Exatamente. Portanto, nós temos essa ideia do líder, é alguém que nos abraça com o olhar, que tem um sorriso, que tem até uma presença na sala, na mesa de reuniões. É aquele que entra na sala e que enche a sala de luz. No fundo, há aqui uma espécie de magnetismo. Sim, magnetismo, exatamente. Alguém que nos atrai, não é? Portanto, um líder, se tu criaste esta ideia do líder e depois te aparece alguém que te é apresentado como líder e não corresponde a nada disto que nós estivemos a falar, lá se foi a expectativa. Há aqui qualquer coisa que não correu bem, não é?
e, portanto, se calhar é o chefe, não é o líder. Mas sim, os líderes têm um magnetismo. Sabes que eu trabalhei ao longo da minha vida com muitos líderes. E há uma característica que eu considero muito interessante. Há aqueles que valorizam a comunicação e que percebem a importância da comunicação até para as suas carreiras e para atingir os seus objetivos enquanto líder, e há aqueles que consideram que não, a comunicação não é nada importante. Olha, eu tive um líder, um presidente de uma instituição com quem trabalhei, que a certa altura me disse: o quê? Eu responder ao Correio da Manhã? Que horror! Até acho que eles não deviam existir. Não é? E, portanto, olha, não trabalhámos juntos muito tempo e eu também não lhe vaticinei uma grande carreira, e assim aconteceu de facto. Mas para te dizer que das pessoas com quem trabalhei, os líderes que valorizam a comunicação conseguem sempre melhores resultados. E eu acho que isso não acontece por coincidência, não é? Efetivamente, a comunicação é importante para que eles, enquanto líderes, consigam influenciar os outros e para que consigam atingir os objetivos da instituição ou pessoais a que se propuseram. Portanto, acho que não é mesmo coincidência, e a comunicação desempenha aí um papel muito, muito importante. E como é que tu lidas com um cliente mais birrento? Isso é uma coisa muito difícil, porque de comunicação toda a gente percebe um pouco. Esse é o ponto, não é? Esse é o ponto. Às tantas são treinadores de... eu como sei de tudo, também sei de comunicação e, portanto, no fundo... Pedro, faz-me aí umas mensagens que eu vou agora fazer aqui uma coisa brilhante. Às vezes é um pouco mais complicado do que isso, Jorge. É quando tu estás na reunião com o cliente e ele te diz: eu acho que... Ou eu tenho lá em casa, olha, o meu filho também faz uns vídeos e umas coisas para as redes sociais. Desenrascamos isto. Exatamente. É um pouquinho mais do que isso. Como é que se lida com isto? Com alguma paciência. O problema é que eu não tenho muita. Porque, pronto, felizmente, por vezes podes recusar clientes, e já aconteceu, pessoas com quem eu também não me identifico e não vejo um bom propósito na causa, não me mobiliza também para aplicar aquilo que eu sei ao serviço desse projeto. Portanto, tem que haver uma química também para tu poderes ajudar estas pessoas. Sim, tem que haver uma química, mas tem que haver, sobretudo, aqui uma questão também de humildade. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando não percebes algum assunto, vais à procura do especialista, não é? Doutor, dói-me a barriga, o que é que se passa comigo? Não é? E colocamos-nos nas mãos daquele especialista. E a humildade no sentido de perceberes que há uma área que não dominas, que é a comunicação, nem tens que dominar, não é a tua área nativa, não é? E, portanto, vens pedir a ajuda de um especialista, de um consultor. E, portanto, convém já agora que ouças o que tem para dizer e que siga que siga os teus conselhos. Há uma história que eu gostava de contar e que, para mim, revela, de facto, a capacidade do gestor. A certa altura, uma instituição com a qual eu colaborava, em pleno Covid, tem uma crise brutal. Eu penso que posso contar a história, porque não há aqui nenhuma questão de confidencialidade. É pública a história. Sim. O Hospital Fernando da Fonseca, não é? Num determinado dia em que havia muitos doentes graves, e os doentes com Covid precisavam de tratamento de oxigênio de alto débito. Portanto, com muitos doentes, numa daquelas fases de pico em que estão 400 doentes a fazer oxigenoterapia, e houve um problema no sistema de fornecimento de oxigênio, portanto, na pressão. Portanto, uma crise real. Uma crise real, que acontece de forma inesperada, como todas as crises. Eu depois posso-te contar mais pormenores, mas a certa altura somos chamados de emergência para ajudar, porque a crise ali não tem só os doentes a quem tens que resolver o problema, encaminhar para os outros hospitais, garantir que têm oxigênio, porque sem oxigênio morrem, não é? Portanto, além de resolveres o problema, tens depois aqui a crise mediática, que é explotada neste caso com uma manchete do Expresso Online, e a seguir tens as televisões, tens as rádios, portanto tens uma avalanche de jornalistas à porta, e é preciso também resolver a crise mediática. E há aqui dois planos. Uma coisa é o problema em si mesmo, e aí a gente espera que os engenheiros que percebam de oxigênio e afins resolvam o problema dos tubos, porcas e parafusos. E o problema mediático. E o problema mediático, que Muito é bem. o problema da percepção do que é que nos está a acontecer. Da percepção e o problema também que isso impacta depois na reputação da instituição. Mas no problema mediático, voltando um pouquinho atrás, portanto, nós e a equipa que trabalhava comigo somos chamados para tentar ajudar e resolver na questão mediática, e eu lembro perfeitamente, fazemos ali uma reunião de 2-3 minutos, e eu digo para o Presidente do Conselho de Administração, um dos melhores gestores com quem eu trabalhei até hoje, o Dr. Marco Ferreira, e digo-lhe assim: olha,
nós agora, para resolver o problema mediático, temos que fazer isto. E, meu caro, eu não tenho tempo para lhe explicar agora o porquê. E a resposta dele, muito bem, vocês é que são os especialistas, eu sigo os vossos conselhos, façam aquilo que tiverem que fazer. Se o que correr menos bem, eu estou cá para assumir as responsabilidades, mas façam aquilo que entendem que têm que fazer neste momento. Mas isso Isto, é raro. para mim, isto é muito raro, mas é o bom exemplo de que um líder que tem uma equipa de consultores numa determinada área deve fazer neste momento. Portanto, aquilo que falavas, de seguir ou não os conselhos. Sendo que uma crise, até pela sua dificuldade, e imagino que essa em particular, e toca a área da saúde, a probabilidade de que as coisas não corram bem além do evento inicial são reais. Elas, Sim. é muito complexo fazer isto. E como é que se dão más notícias? Olha, as más notícias dão-se dando a cara e dando as más notícias olhos nos olhos. Não há outra forma de dar uma má notícia. Não adianta procurar fazer sem que dês a cara, não é? As instituições, sobretudo, isso é uma crítica que eu faço frequentemente, quando há que dar uma má notícia, escudam-se atrás de um papel, De um comunicado de imprensa, que normalmente é vago. Exatamente, de umas linhas, e isso não pode acontecer. Numa situação difícil, alguém tem que dar a cara pela instituição e até é suposto que seja o líder, porque também aí se vê efetivamente um bom líder. E se o líder não tiver jeitinho nenhum para comunicar? Se o líder não tiver jeitinho nenhum para comunicar, o que acontece, convém que já tenha sido preparado previamente para que isso aconteça. Acontecia habitualmente antes, infelizmente acho que agora um pouco menos, que é as instituições tinham porta-vozes, Sim. treinados, profissionais. Ou não? Ou não. Eu estou a pensar, penso sempre no exemplo da CP. Sim, é um bom exemplo. Como Fazia escola, claro. Fazia escola, não é? Que era um homem da Sim. CP que acontecesse o que acontecesse, às 8 da manhã na telefonia, ele aparecia sempre Sim. a dizer o que é que tinha acontecido, Sim. a dar informações relevantes e a dar a cara. Sim, tu tens toda a razão. A figura do porta-voz caiu um pouquinho em desuso, não é? Mas ela é fundamental por tudo aquilo, olha, que temos vindo a falar agora, porque é preciso dar a cara, porque é preciso o elemento humano, não é? E a figura do porta-voz infelizmente desapareceu. Mas mesmo os porta-vozes têm que ser preparados previamente, não é? E mesmo a má notícia também pode ser treinada, pode ser simulada. E tudo isso é um trabalho prévio de preparação na área da comunicação que, infelizmente, as instituições e os líderes desvalorizam muito. Em alguns países, vou-te dar um exemplo, é impensável que tu chegues a determinado cargo, no setor privado ou no público, sem teres feito N media trainings pelo caminho. Os media trainings, para quem não sabe, é, no fundo, treinares como é que se lida com os jornalistas, como é que... Num ambiente controlado? Num ambiente controlado, como é que preparas, como é que formatas a tua mensagem e como é que consegues que ela seja passada de forma eficaz ao público, através, obviamente, dos mídia. E em alguns países, como eu te dizia, é absolutamente impensável que chegues a um determinado cargo e às vezes estamos a falar de gestão intermédia sem teres feito um media training. Porquê? Porque a qualquer momento tu podes ser o porta-voz da instituição. Podes ter que dar a cara pela instituição. Cá em Portugal, quantos ministros chegam ao cargo sem nunca ter feito um media training? Olha, eu trabalhei com uma ministra, por exemplo, fui adjunto para a comunicação social de uma ministra da Saúde que nunca tinha feito um media training, nem fez. E treinam no real? Que aprendem precisamente no real. Nós temos agora no atual governo alguns bons exemplos. É giro porque nós estamos com poucos meses de governo, não é? E olhamos para o elenco governativo e já percebemos quem é que são os pontos fracos do ponto de vista comunicacional. Há uns muito bons, muito profissionais, muito assertivos, muito e há outros E há outros claramente não. fracos que eu não vou aqui... E que precisavam de treino. Precisavam de treino e, portanto, é absolutamente estranho, não é? Que se chegue a este nível de relevância e de responsabilidade sem nunca ter treinado, sem nunca ter sequer refletido ou preparado estas questões. Porque não é valorizado? Não é valorizado. É visto normalmente como um custo e não como um investimento. Não temos essa tradição ainda no nosso país. Estamos muito longe da realidade de outros países, mas repara como ao mais alto nível, neste caso o Governo da República, há aqui um aprender no caminho, como tu estavas a dizer, só que entretanto quando não se tem jeitinho para a coisa, já foste trucidado, já não tens
já cometeste várias gafes comunicacionais, já criaste ruído nas entrevistas e nas aparições públicas que tiveste, e isso aí normalmente depois é muito difícil de recuperar. É muito curioso, nós estamos a falar do topo da cadeia da liderança do país, mas se eu pensar numa cidade, numa aldeia ou numa vila, hum, as instituições e as organizações, a junta de freguesia, Sim. quase a paróquia, parece que não tem esse sentido de serviço público, de dizer o que é que andam a fazer e para que é que andam a fazer e a intervir no espaço de comunicação. Ou fazem porque acham que há aqui uma coisa que vai ficar bem na fotografia para o Presidente da Junta ser eleito. Aham. Mas quando alguma coisa, quando o cano da água ficou roto, há, claro, uma vontade de resolver o problema, mas não de se aproximar às pessoas e de dizer: olha, isto está a acontecer e a gente está a tentar resolver isto. Isso, esse problema é muito mais transversal do que as juntas de freguesia ou as câmaras municipais. É tudo. Infelizmente, no nosso país, a comunicação institucional ainda não foi percepcionada como sendo absolutamente decisiva para que a instituição, seja ela qual for, pública, privada, etc., consiga melhorar a forma como é percepcionada pelo público e como pode fazer da comunicação um instrumento para obter melhores resultados. Como é que é? Isso- Que receita? Que Sim, coisas é Jorge, que tem que desculpa te ter? interromper. E, portanto, quando às vezes nem a grande empresa que fatura milhões por ano Tem essa ideia? tem essa ideia e tem a sua comunicação cuidada e profissionalizada, quanto mais a junta de freguesia, em que o presidente nem sequer está a tempo inteiro e que tem lá uma funcionária para atendimento ao público, e resume-se a isso, não é? Portanto, Não, isso é curioso, mas eu até nem estava a pensar não só na comunicação pública, mas todos sentimos a diferença que faz chegarmos a um gabinete administrativo qualquer e ver se somos recebidos com um sorriso, com um claro. acolhimento, com uma palavra, ou pelo contrário, nos olham quase como um extraterrestre que acabou de chegar ali àquele serviço e que aborrecido, está aqui mais uma pessoa para nos moer a cabeça. claro. E fugimos um pouquinho da comunicação, estamos a falar mais no atendimento. Mas há para pensar na comunicação interpessoal Sim, também, claro, claro. como é importante. Também é importante a todos os níveis, como tu dizes, desde a pessoa que nos recebe ao balcão, até a mensagem de Natal do CEO, não é? Da empresa. Tudo, na realidade, tudo é comunicação, eu costumo dizer isso. Até a forma como tu de manhã dizes bom dia à pessoa quando vais comprar o pão já é comunicação, não é? E vais deixar logo lá uma marca. Olha, os porta-vozes muitas vezes têm que responder a perguntas Sim. difíceis Uhum. ou polémicas. Como é que se prepara? Como é que se preparam as pessoas para essa parte que é a parte difícil da comunicação? Como eu dizia, com treino, com media trainings, com formações específicas. Fugindo das perguntas? Não. Mas é difícil fugir às perguntas, porque se tu foges ostensivamente às perguntas, estás a criar ali uma barreira comunicacional junto do teu público. E a mensagem não passa. A mensagem não passa. O segredo é responderes rapidamente à pergunta que te é feita e passar à tua cassete. Eu costumo dizer uma coisa que se calhar às vezes irrita alguns jornalistas, que é quando se treina porta-vozes e líderes para comunicarem, que é: as perguntas são importantes, mas não são relevantes. O que interessa mesmo é aquilo que tu queres responder. Estás o a que tu queres comprar uma dizer. batalha gigante. Estou, mas Estás as a irritar coisas, os jornalistas. as coisas são como são. Acho que já temos toda experiência suficiente Então, para mas nós. a pergunta está feita. Em princípio, a pergunta incorpora aquilo que é o interesse público ou a percepção que o jornalista tem daquele entendimento daquela história. Se te faz uma pergunta sobre um determinado tópico, num determinado ângulo, em princípio essa pergunta faz sentido. Claro. E há que responder-lhe, ao mesmo, mas conseguires aqui um equilíbrio e conseguires pontuar essa resposta à pergunta com aquilo que é a tua mensagem. Portanto, não faz sentido não é dizer possível assim, está-me a perguntar sobre meteorologia, mas eu quero é falar das Bahamas, ou da praia, ou dos Açores. Faz sentido responder à pergunta, em primeiro lugar, e depois conseguir fazer aqui uma Responder à ligação. pergunta e fazer aquilo que se chama o bridging para aquilo que é a nossa mensagem, para aquilo que eu, neste momento, quero dizer àquele público. O que é uma habilidade interessante e especial para se conseguir fazer isto bem. É uma habilidade interessante. Sabes, mais uma história que eu vou contar agora, quando estava à espera que me chamassem aqui para o estúdio para vir gravar o podcast contigo. Colocadas as coisas assim, parece que um consultório de dentista está ali fora à espera que me chamem. Não, pronto, na portaria do edifício estava a televisão estava a passar portanto, a emissão da RTP
não é? E estavam a fazer a cobertura de um problema, um incidente, uma emergência que houve hoje em Espanha, com o mau tempo. E lá estava o rei de Espanha a responder aos jornalistas. E foi muito curioso ver como, de facto, deve ter feito muitos media trainings ao longo da vida, porque ao mesmo tempo que respondia às questões dos jornalistas relacionadas, obviamente, com a tragédia, com o número de vítimas, o rei de Espanha falava também sobre a importância de colocar os meios necessários à disposição dos serviços de emergência, sobre a necessidade do público colaborar com os serviços de emergência também. Ou seja, sim, respondeu, mas ao mesmo tempo ele tinha uma mensagem que queria passar. E, portanto, repara como, enquanto estava à espera de nos encontrarmos para fazer o podcast, estava ali um bom exemplo de comunicador na televisão. Qual é o elemento mais importante para tornar uma mensagem inesquecível? Que ela seja simples, não é? Ela tem que ser simples, tem que nos ficar também no ouvido e tem que ser concisa. E obviamente, com paixão e com emoção. Isso aí é fundamental em comunicação. E se tu tiveres 10 segundos para contar tudo, consegues estruturar uma mensagem onde é que tu ias diretamente? Consegues, desde que a prepares. Lá está, nós vamos sempre bater aqui nesta área. E que ajuda nas alturas em que precisas imediatamente. O INEM é um bom exemplo. Sim. De que precisas de estar lá e de responder rapidamente e, portanto, ter 2, 3, 4 coisas que funcionem. Tudo tem que estar preparado. A comunicação, como eu dizia logo no início da nossa conversa, há pouco o espaço para o improviso. Vamos ver aqui o exemplo do INEM, que eu acho que é interessante. No dia em que acontecer alguma situação verdadeiramente grave, vou dar um exemplo, um atentado terrorista. Não é? Nós, felizmente, temos estado imunes a isso enquanto país, mas do ponto de vista teórico pode acontecer. E o socorro médico será, obviamente, crítico. Será crítico. Quando isso acontecer, o Departamento de Comunicação não vai ter tempo para estar a operacionalizar um conjunto de instrumentos de comunicação. E por isso é que a instituição tem já preparado um conjunto de comunicados ao público e à comunicação social para um evento desses que ocorra. Portanto, são pré-formas, pré-ideias de estrutura dos vários eventos que podem E das acontecer. mensagens-chave que tu já sabes que queres passar nessa circunstância, claro que depois tens que adaptar em função da circunstância concreta. Quantas vítimas há, o que é que aconteceu, qual foi a situação. Mas há toda uma mensagem que já pode estar preparada e ela está. Portanto, a instituição tem preparados um conjunto de ferramentas para dar resposta eficaz do ponto de vista comunicacional num evento dessa natureza. Como há uma série de áreas que estão muitíssimo bem preparadas, a aviação civil, não é? Todos eles têm já preparados os seus instrumentos de comunicação para o caso de cair um avião, que é assim o fenómeno talvez mais extremo nessa área de negócio. Mas depois precisam de o treinar, porque a ideia de que tens um plano com coisas pré-feitas, com porta-vozes nomeados, mas está num belo caderno na prateleira mais bonita do edifício. E aí entram os exercícios e as simulações de crise, que é um instrumento que algumas empresas recorrem precisamente para testar esses procedimentos, para que no dia em que sejam confrontados com uma crise efetiva, ou verdadeira, ou real, já estejam preparados para dar a melhor resposta. E como é que se consegue comunicar uma coisa que é urgente e importante e ao mesmo tempo evitar o pânico? Porque essa é a fronteira que é difícil, não é? Porque se tu vais aparecer, tu vais falar sobre as coisas, aquilo é importante, não há nenhuma dúvida, mas a probabilidade daquilo gerar... A Covid é um bom exemplo disso. Que vai ter um impacto em nós e vai assustar-me e vai... Como é que conseguimos encontrar esse equilíbrio? Com verdade. Explicando às pessoas quais são os riscos, quais são os desafios, mas também tendo sempre o cuidado de explicar o que é que estamos a fazer para lidar com eles. Se quiseres, eu há pouco, isso pode parecer um contrassenso com o que disse há pouco, que é tenta explicar as coisas como se fosse para uma criança de 4 anos. Mas eu aqui diria, tenta partir sempre do pressuposto que quando comunicas numa situação de risco, em saúde ou outras, quando comunicas estás a fazê-lo para pessoas que são adultas. E, portanto, tens que lhes dar os instrumentos para que tomem as melhores decisões. E isso tem que ser feito com verdade, naturalmente, com a tal simplificação também da mensagem e, uma vez mais, com preparação. Não há como fugir a isso. A Covid é um caso interessante. Aqui há uns aninhos, uns anos largos, nós tivemos uma espécie de
preparação em tempo real para a Covid. Ensaio geral. Sim, chamou-se gripe A. Ok? Claro que depois o tempo passa, nós esquecemos, as instituições não aprendem com os processos pelos quais passaram. Eu, quando foi a gripe A, trabalhava na altura na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, com uma pessoa notável com quem amei ter trabalhado, que é o Rui Portugal, que depois teve aí uma conferência de imprensa menos bem conseguida e que lá está. A maravilhosa conferência de imprensa em que ele sugere que o Natal pode ser quando o homem quiser. Exatamente. E que o melhor era oferecer Patamar, umas compotas aos vizinhos. Pronto, isso marcou, criou, ficou colado do Rui Portugal. Mas foi uma pessoa com quem eu trabalhei. Sendo que é um homem que é um profundo sabedor da questão uma pessoa excepcional, ele está no top 5 das pessoas com quem eu adorei trabalhar. E em 2009, quando foi a gripe A, na Direção-Geral da Saúde, havia um departamento de comunicação, pronto, com pouca gente. Portanto, foi preciso reforçar aquela equipa para dar resposta aos desafios comunicacionais da gripe A. E, portanto, o Rui Portugal lá pediu: Pedro, vai lá fazer o favor e dê lá uma ajudinha na DGS. E o bom do Pedro lá foi 6 meses destacado para a DGS, e aí tivemos que, de facto, aprender à medida que o caminho se ia colocando. E na comunicação foi um desafio, fez-se muita coisa, aprendeu-se muitas lições, e que tudo depois passou para um livrinho que se fez, a experiência da gripe A, o que é que nos ensinou. E em que até se deixava para a memória futura aquilo que se fez também na área da comunicação para que outros pudessem aprender. Uns anos depois chega a Covid-19, não é? Aqui agora temos aqui o menino para lidar e tudo isto é novo. Mas havia o livro e um treino 10 anos antes. Pois, só que, entretanto, essa memória perdeu-se. As instituições não têm essa capacidade, de facto, de aprender com a experiência. Há pessoas que saem, há pessoas que saem. Repara que 10 anos depois... a comunicação da Direção-Geral da Saúde era um pouquinho mais profissionalizada, mas ainda com pouquíssimas pessoas, com carência de recursos humanos. E eu lembro-me que a certa altura opinei sobre algo que estava a ser feito na comunicação na gripe A, e a minha colega da Direção-Geral da Saúde, e eu vou dizer o nome, a Diana Mendes, na altura, quem manda aqui também um beijo se nos estiver a ouvir, disse: mas ok, então, mas isso é a tua opinião, o que é que podemos fazer de melhor? E disse: olha, podem começar por ler um livrinho que devem ter aí numa prateleira da instituição sobre as lições aprendidas. Mas depois não há tempo, não é? Pois não há tempo. Porque depois vem o tsunami e aí Exatamente. Estamos todos a reagir aqui. Claro, mas este exemplo, como nós tivemos um ameaço, não é? Uns anos antes, e o tempo passou e as instituições não se prepararam. Portanto, dar-nos-ia jeito que agora, até para a memória futura, nós fizéssemos uma coisa que em Portugal fazemos muito pouco, que é registar para a memória futura tudo o que aprendemos, tudo o que correu bem, tudo o que correu mal, o que é que podíamos melhorar. Exatamente, as lições aprendidas. Mas depois não, nós olhamos e dizemos: ok, já nos livramos disto. A nível do Estado, repara, de facto há uma carência grande de recursos humanos especializados nesta área da comunicação. E portanto é mais difícil resolvemos resolver. esta crise, já estamos a pensar na próxima, não é? Hum. Que agora há de ser um surto de sarampo, algures, e portanto já não há essa capacidade para transformar essa informação que nós tivemos e que temos Em conhecimento. em conhecimento. Olha, como é que tu lidas com o fracasso? Quando aquilo corre tudo mal? É difícil, sofre-se um pouquinho, mas lá está, nessa lógica do aprender, como é que agora posso evitar que isto aconteça comigo, com outros clientes. Vais tirando notas, vais fazendo coisas, vais... Sim, eu tenho essa preocupação de procurar documentar normalmente as crises pelas quais os meus clientes passam, porque isso pode sempre ser útil para uma outra ocorrência, para uma outra crise que venha a surgir. E já passei por muitas. Também já passei por pela preparação de algumas crises que depois não tiveram uma expressão pública, e isso é muito interessante, porque há algumas instituições que percebem a necessidade de antecipar algumas crises que estão ali a pairar. É quase crise. Aquilo que nós todos estamos a ver que pode acontecer a qualquer momento. E algumas instituições, alguns líderes percebem que quando acontecer não vão ter tempo, não vão ter capacidade de dar a resposta que se exige, não é? E a boa resposta. Em alternativa, a boa maneira portuguesa: ai meu Deus, queima code, liga aí para o Pedro, anda cá a desenrascar isto, mas traz já a tua esfregona. Houve situações em que houve essa percepção de perceberem que isto poderia transformar-se numa crise mediática, e portanto vamos lá prepará-la.
E foi interessante porque fez muito trabalho, preparação de cenários, mensagens-chave, preparação de porta-vozes, etc. E a crise, felizmente, não aconteceu. Como é que os Do ponto de grandes vista de líderes diálogo recebem o feedback, o retorno? recebem como... Em particular quando estão sob pressão. Sim, quando estão sob pressão, dá-lhes algum conforto perceber que têm ali ao seu lado alguém que percebe do assunto e que lhes pode dar bons conselhos. Não é? E o bom líder segue os conselhos, mas é sobretudo isso, uma questão de conforto e de perceberem que está ali uma tábua de salvação a que nos podemos agarrar e que pode salvar-nos a carreira. Porque algumas crises são crises sérias. Não é? Podem levar no limite a que o líder tenha que se demitir. E a forma como vais lidar com a crise pode evitá-lo. E dentro daquilo que falávamos há pouco, que o bom líder não sabe tudo, rodeia-se das pessoas que percebem dos assuntos, olha para ti, acho que essa é uma imagem que eu gosto, olha para ti como uma tábua de salvação. Para um momento muito delicado e que pode ter custos elevadíssimos. Convém lá estar com uma boia. Olha, já falamos do conteúdo, já falamos da forma, já falamos das mensagens, dos porta-vozes, dessa empatia. E depois há uma coisa que é uma conversa aparentemente fútil ou não, que é então e o que raio é que a gente veste para bem comunicar? Partindo do pressuposto que não vamos nus para dar uma entrevista, ou que em alternativa também não vamos vestir o nosso smoking mais aperaltado para falar, se calhar, de uma coisa mais terra a terra. A roupa conta? A roupa conta, sim. A roupa, os acessórios, tudo isso conta. E, sobretudo, conta para que não se distraiam da nossa mensagem, daquilo que estamos a dizer. Conta para não contar. Conta para não contar. Exatamente, conta para não contar. Vamos falar aqui de um exemplo, e foi até uma convidada tua, e é uma pessoa adorável e que todos nós temos uma paixão enorme. A professora Graça Freitas, não é? Quando o alfinete de peito que usa... Uma flor maravilhosa. Uma flor maravilhosa. Que chama a atenção. Umas coisas... Quando isso se torna em tema de conversa, é porque... Portanto, estamos a olhar mais para aquele acessório, neste caso literalmente, e menos para a mensagem. E tu acompanhaste as discussões que havia em torno do Era Cada Dia, não é? Nas conferências de imprensa da Covid, acontecia muito, todos os dias, qual é o alfinete que hoje, qual é o adereço que hoje a doutora vai trazer? Tornou-se uma moda, tornou-se um pretexto de desfoca. Isso desfoca, não é? Nós queremos que as pessoas, que o público esteja centrado na nossa mensagem. Portanto, tudo aquilo que distraia está a mais. Temos bons exemplos, temos péssimos exemplos. Eu divirto-me por acaso a recolher print screens de entrevistas de televisão com os maus exemplos, sobretudo. Mas tem a ver, tudo aquilo que desvia a atenção é porque não devia estar ali. Mas, Jorge, pode ser às vezes o relógio, não é? Em televisão, aquele relógio que o entrevistado tem. Aquilo é daquelas coisas baratinhas do chinês, ou é daqueles que custam milhares de euros. E isso pode condicionar a interpretação da mensagem? Pode, evidentemente. E o contexto também é muito relevante. Quando vemos às vezes aquelas reportagens na televisão, não é? Na área da saúde, aquela cirurgia inovadora, o doutor que esteve ali não sei quantas horas a operar o paciente para lhe salvar a vida, e no fim queremos entrevistar o doutor, vocês jornalistas querem entrevistar o doutor, é aceitável, e isso não retira a credibilidade à pessoa, vê-lo com aquele pijaminha de bloco operatório, estás a ver? Aqueles pijaminhas verdes ou azuis. Até dá uma credibilidade. Dá uma credibilidade, dá um contexto. Uhum. Exatamente. Portanto, o doutor esteve ali, caramba, a salvar a vida daquela pessoa e, portanto, agora é natural que ainda esteja. Faz-nos sentido. Para nós que estamos a ver, dizemos, ok, esta pessoa faz sentido. Não lhe retira a credibilidade, antes pelo contrário, e não tem nada que distraia. Não é? Agora, o mesmo doutor que depois é convidado para ir ao telejornal da hora do almoço, na televisão, já não estamos à espera de o encontrar nos mesmos preparos, correto? Portanto, já teve tempo de ir a casa, já tomou um banhinho, já aparece, já vestiu o seu fato. A sua gravata ou não, a sua camisita. Portanto, ir de bata de cirurgião para a entrevista do telejornal não é definitivamente uma boa opção. Não, é o contexto e é sobretudo isso. A forma como nos vestimos contribui ou não para nos dar essa credibilidade e contribui ou não também para desviar a atenção da nossa mensagem. Portanto, gravatas berrantes com gatinhos, provavelmente não. Brincos que salvem também não. Cabelos cheios de brilhantina também, imagino que não seja uma levar os boa... brincos da avó, o alfinete de peito que herdamos da avó, já que vou à televisão vou mostrá-los, não. E eu creio que less is more.
E pode, claro que pode funcionar. Podes também preparar isso se tu tivesses que preparar agora uma conferência mundial Sim. de paz, podia ser uma bela É fórmula. bastante- De que cor Gosto desse vestirias os desafio. líderes mundiais? Olha, em cores claras, eu diria um azul claro, um pastel claro, evitar os brancos, mas em cores que inspirem e que transmitam uma ideia de tranquilidade, hum, e sobretudo que não deem nas vistas pelos maus motivos. O mais sóbrio possível, eu diria como se fossem visitar a madrinha, para que estejam bem, e que não destoem daquela que é a sua mensagem. Pedro Coelho dos Santos, obrigado. Obrigado, Jorge. Um abraço.